Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que a paz de Deus esteja aí na tua casa, na tua família, que Deus venha estar derramando bênçãos aí na tua vida. Eu sou o pastor Wellington, sejam bem-vindos à nossa palavra do dia. Todos os dias eu trago uma palavra para abençoar a tua vida. Lembrando vocês, para aqueles que não conhecem ainda, nós temos uma oração às 18 horas e uma oração abençoada aí à meia-noite. Então você é o meu convidado para estar comigo aí todos os dias, aprendendo a palavra do Senhor, recebendo aí uma palavra que é vindo de Deus para o seu coração. Irmãos, eu gostaria de tratar sobre um assunto, sobre 5 passos para a libertação. 5 passos para acontecer uma libertação na vida da pessoa. Antes de entrar nesse assunto, alguém pode até perguntar, talvez seria a dúvida de muitas pessoas. A pessoa pode perguntar: pastor, uma pessoa que é crente em Jesus, ela precisa de libertação? Alguém pode pensar, muitas pessoas têm dúvida, né? Porque às vezes você encontra pessoas por aí, né, dizendo ser cristã, né, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e na verdade, aquela pessoa, tem uma vida oprimida, uma vida terrível, né, de opressão. Eu quero dizer para vocês o seguinte: quando a pessoa é liberta, ela é liberta de uma vez por toda. A palavra do Senhor diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. Então, uma pessoa que, digamos assim, diz que está na presença de Deus, que está caminhando com Jesus, mas você olha para aquela pessoa, vê uma pessoa oprimida, tá? Então, a pessoa ainda precisa tomar uma atitude, tomar uma decisão, seguir esses 5 passos que eu vou passar para você acerca da libertação. E o primeiro passo, se não é o passo mais importante para acontecer a libertação, é o seguinte: é aceitar Jesus como Salvador. É o primeiro passo para Deus libertar a pessoa. Por que eu estou dizendo que a coisa mais importante para acontecer a libertação é aceitar Jesus? Porque isso aí digamos assim, o pontapé inicial para a libertação. Quando a palavra do Senhor, quando eu falo que tem que aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, eu digo o seguinte: Jesus disse uma certa vez, ensinando aos seus discípulos, ele diz que quando a pessoa chama Jesus para morar no seu coração, para fazer parte da sua vida, então Jesus aceita o convite, ele entra e ele bota o camarada para fora. Ele bota para fora o diabo, né? Os espíritos malignos que oprimem as pessoas. O Senhor entra e bota para fora. E a palavra do Senhor diz o seguinte, que quando o Senhor Jesus ele bota para fora, o adversário do inimigo, ele anda pelo lugar ermo, lugar seco, e depois de muito tempo ele volta para ver como é que está a sua casa. Na verdade, quando o adversário, o diabo, ele oprime a pessoa durante ano e mais anos, ele que se considera dono daquele corpo, dono daquela vida. Então, quando chega uma pessoa mais forte, que é Jesus, e bota ele para fora, ele entra para o lugar seco, o erro, diz, quem falou foi Jesus. E aí depois de muito tempo, o adversário do diabo fala assim: vou voltar para minha casa. E ele volta para ver como é que está a vida daquela pessoa. Se a pessoa ainda mantém Jesus no teu coração, na tua vida, ou para ver se a pessoa já desocupou a casa, seria dessa forma. Aí ele vai dar a volta, quando ele chega e encontra a casa ainda ocupada pela presença de Deus, aí ele sai e ele fica tentando, né? Como acontece com todos nós,
tentando derrubar aquela coisa, mas ele não entra, porque não tem espaço, não houve um vazio no coração da pessoa para que ele possa ocupar. Agora, digamos que ele volte e ele encontra a casa vazia. Aí ele não entra não, a Bíblia diz que ele não entra. Ele volta de novo, vai lá, pega 7 espíritos malignos e entra no corpo da pessoa, e a situação é 7 vezes pior do que a situação primeira. Então, a primeira coisa é aceitar Jesus como Senhor e Salvador para acontecer a libertação. Por que eu não digo aqui aceitar Jesus como Salvador? Só eu falo Senhor. Porque aceitar Jesus é muito fácil, aceitar Jesus como Salvador. Mas nós temos que entender que não é só isso não. Aceitar Jesus como Salvador, a pessoa aceita, mas a pessoa não assume um compromisso com Jesus como deveria assumir. Mas quando a pessoa aceita como Salvador e Senhor, então a pessoa está dizendo, não, Deus é que manda em mim, eu vou obedecer ao senhorio de Cristo. São duas coisas totalmente distintas. Anda na presença de Deus e de repente a pessoa afasta da presença de Deus e a pessoa, às vezes, continua na presença, mas segue Jesus assim, meio sem aquele compromisso legal, porque não aceitou Jesus como Senhor, apenas como Salvador. Então é a primeira coisa. A segunda coisa é andar em santidade, é buscar a santificação. Todos os dias nós temos que consagrar nossas vidas, todos os dias nós temos que ter uma meta de procurar andar na presença de Deus. Andar em santidade significa o quê? Se você cometeu algum pecado, pede perdão. Se está com um pensamento meio estranho aí, fala, Senhor, repreenda esse pensamento. Isto é andar em santidade. Andar em santidade é querer agradar a Deus. Andar em santidade é procurar fazer a vontade do Senhor. Então isso aí também é 2 passos para a libertação. Porque quando você anda em santidade, você é como se estivesse fechando uma brecha, né? Um buraco ali, você estivesse fechando a porta para o diabo não entrar. Você está fazendo com que qualquer brecha que tiver na tua vida, qualquer lacuna, qualquer coisa seja tapada. O diabo não vai ter acesso mais à tua vida, tá? Uma vez botando ele para fora, tem que se resguardar. Olha, não acontece isso com a gente? Quando o ladrão entra na casa do sujeito, aí tu bota para fora, chama a polícia, e depois você faz o quê? Você vai lá e bota cadeado na porta. Foi aonde que ele entrou? Foi por aonde? Qual buraquinho que ele entrou? Sim, ele arrombou essa janela. Então essa janela precisa de grade. E essa porta? A fechadura está muito boa, não. Ele arrombou, então vamos botar alguma coisa aí. Vamos botar uma fechadura mais resistente. Não é assim que a gente faz? Quando a casa é arrombada, quando a gente bota o ladrão para fora. Então, a vida espiritual é assim. Botou o adversário para fora, você tem que andar com vida em santidade. Vida em santidade significa que você estará resguardando a tua vida mais e mais, para que o diabo não tenha ocasião contra você, tá? Segunda coisa é fugir da aparência do mal. É um outro passo, fugir da aparência do mal. Muitas vezes a pessoa, digamos assim, é uma pessoa boa, pessoa que está na presença de Deus, está direitinho, mas acaba aquela pessoa, digamos assim, andando com pessoas de má índole, pessoas que não querem nada com Deus, que fazem coisas erradas. O que vai acontecer? Você vai acabar, tendo aquela aparência de que você faz parte, que você também é igual àquela pessoa. Então, nós temos que fugir da aparência do mal. Temos que fugir dessa aparência. Nós temos que procurar andar com aqueles que professam a mesma fé, aquelas pessoas que buscam o mesmo ideal, que é o reino dos céus. Então nós temos que fugir da aparência. Se a pessoa que está andando com você, a pessoa que está fazendo coisa que não deve, você afasta dele, não é virar inimigo dele não. Você afasta dele e procura andar com pessoas, tá? Que professam a mesma fé, que está na presença de Deus. Outra coisa também, ser cheio do Espírito Santo é um outro passo. Cada dia que passa, nós temos que nos
procurar encher do Espírito. Olha, e como que nós nos enchemos do Espírito Santo? Nós enchemos do Espírito Santo à medida que nós oramos, à medida que nós jejuamos, à medida que nós passamos a frequentar o trabalho da igreja, tendo comunhão com a igreja, né? Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo hinos que edificam as nossas vidas espirituais, nós vamos nos enchendo do Espírito Santo. E o último é vigiar e orar. Isso é muito importante. Vigiar e orar. A oração tem que ser a base do cristão. Nós temos que ter a base com prioridade nas nossas vidas. A oração tem que fazer parte do dia a dia, tá? Orar e orar muito. E também nós temos que vigiar em todo o tempo. Às vezes tem pessoas que caem, no sentido espiritualmente falando, porque a pessoa às vezes ora muito, mas a pessoa vigia pouco. E aí quando a pessoa vigia pouco, a pessoa acaba caindo, mesmo orando. Aí a pessoa fala assim, meu Deus, aquele irmão era uma bênção, aquele irmão ele era um homem de oração. O que aconteceu para que ele caísse em tentação? Aconteceu é que ele orava muito, mas ele esquecia de vigiar. Tem que fazer as duas coisas simultaneamente. Orar e vigiar. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar e vigiar para que nós não caiamos em tentação. Então tá aí para vocês, irmãos, 5 passos para acontecer a libertação. O primeiro passo, repetido aqui, aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Segundo, andar em santidade. Terceiro, fugir da aparência do mal. Quarto, ser cheio do Espírito Santo. E 5, orar e vigiar em todo o tempo. Espero que esta palavra tenha falado ao teu coração, que Deus tenha te abençoado. Com certeza eu creio que Deus já te abençoou grandemente. E ficam todos na paz do Senhor. E compartilhe, irmão, esse vídeo nosso aí com outras pessoas. Ficam todos na paz do Senhor. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.